Então, devemos ver aí como é que a igreja deve agir nesses casos, principalmente quanto aos obreiros que representam a igreja diante da sociedade, que são líderes. Que exemplo estão dando? E que tipo de disciplina essas pessoas estão sofrendo para serem corrigidos, recuperados, mas também para dar exemplo para os outros. Então aquele que mente, que dá falso testemunho, mexeriqueiro, tem o mesmo pecado, o mesmo nível de pecado do que aquele que está adulterando, está roubando, está matando. Porque tudo é pecado, tudo condena, tudo faz com que a pessoa não suba no arrebatamento. Vamos aí na parte 1, o 9º mandamento. Tópico 1, abrangência. Tópico 2, objetivo. Tópico 3, contexto. Tópico 1, então, abrangência. O mandamento não se restringe apenas ao campo do processo legal. Há implicações vinculadas às atividades da vida diária. Deuteronômio 17:13 e Levítico 19:16. A ruptura desse mandamento podia solapar a característica básica da aliança, a fidelidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com seu próximo. Então veja só, esse mandamento, não dirás falso testemunho, fica parecendo que é apenas uma coisa assim legal, uma coisa diante do tribunal, né? A pessoa pensa, não, isso aí está dizendo apenas quando aí for haver um julgamento de uma causa e aí eu for chamado para dar um testemunho a favor daquela pessoa ou contra, comprovando que aquela pessoa fez alguma coisa errada. Mas não implica só isso. Não é só lá no juízo, no tribunal. É no nosso dia a dia também. Quando nós julgamos as pessoas. Então, quando alguém pergunta a nós sobre alguma pessoa, determinada pessoa, que nós vamos falar a respeito daquela pessoa, se nós falarmos bem, e muitas vezes nós sabemos que deveria falar é mal, ou então quando nós falarmos mal e sabemos que temos que falar é bem. Então nós estamos torcendo a verdade, estamos dando aí um falso testemunho. Agora, se nós formos olhar para a palavra de Deus, então no Novo Testamento nós vamos aprender que nós devemos sempre falar bem das pessoas. E somente se nós somos chamados para dar um testemunho de um julgamento, por exemplo, diante da igreja ou diante dos tribunais, então se nós sabemos a verdade, nós temos que falar a verdade, mesmo que vá condenar essa pessoa. Nunca podemos mentir, não podemos enganar. Então, sabendo isso, então vamos procurar falar sempre bem. Então nós erramos menos quando nós falamos bem das pessoas. Então quando esse mandamento é quebrado, quando há mentira, mexerico, então quando há o falso testemunho, sempre isso vai implicar em uma quebra de aliança com Deus ou com o nosso próximo. Então vai causar algum tipo de problema sério de relacionamento. Ou o nosso relacionamento com Deus, ou o nosso relacionamento com o próximo. Muitas vezes os dois, Então, tanto há quebra de relacionamento com Deus, quanto com o próximo. Então veja só, se alguém vai mentir a respeito de alguém, falar a respeito de alguém mal que a pessoa não fez, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo você está quebrando o seu relacionamento com Deus, você está mentindo, enganando, dando falso testemunho, e ao mesmo tempo, aquela pessoa que você está falando mal dela, que você está condenando, ela vai ficar sabendo e vai haver o quê? Uma separação entre você e essa pessoa. Então o falso testemunho vai ocasionar isso, uma divisão, uma separação da pessoa que está dando esse falso testemunho com Deus e com o seu próximo. E é claro que esse próximo tem alguém próximo dele, então vai acontecer o quê? Vai haver uma quebra de relacionamento, não só com aquela pessoa, mas com todos aqueles que estão à sua volta. Tópico 2, então, objetivo. É duplo em defesa da honra e da fé. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino neste mandamento é erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade no meio do povo. Versículo 20, Deuteronômio 17:13.
E não somente isso, mas também promover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. No tocante à doutrina, o mandamento torna-se uma muralha de proteção contra os falsos ensinos teológicos, 2 Coríntios 13, 8. Então o objetivo de Deus é acabar então com o falso testemunho, a mentira, no meio do povo. E o objetivo aqui é fazer com que aquele que presta falso testemunho receba juízo por isso. E aí os outros vão ter medo de também fazer isso, de ficar dando falso testemunho a respeito das pessoas, ou seja, mentindo a respeito dos outros. E veja bem também que isso envolve a teologia. Muitas vezes a pessoa começa a ensinar alguma coisa contrária à Bíblia. E isso é o quê? É uma mentira. E isso vai fazer o quê? Que pessoas se afastem de Deus. Vai fazer com que pessoas sejam enganadas. Então ele está dando um falso testemunho da verdade. Ele sabe o que a Bíblia diz na verdade, na realidade, e ensina alguma coisa contrária a essa verdade, a essa realidade. Então ele está mentindo, dando falso testemunho da verdade. Não é o que ocorre muito hoje? São vários líderes aí de igrejas, que dão falso testemunho da verdade. E ele sabe que está ensinando errado, está fazendo uma coisa errada, incentivando alguma coisa errada, mas ele continua fazendo porque está tendo lucro financeiro com isso, muitas vezes, ou político, ou social. Então ele está dando um falso testemunho da palavra de Deus, que ele sabe que é a verdade, mas ele incorre no pecado, então, de falsificar essa palavra. Então é importante olharmos para a palavra de Deus e vivermos essa palavra em nossa vida, praticarmos essa palavra e ensinarmos essa palavra da maneira que ela é, na verdade. O tópico 3 aí, contexto. O novo mandamento, com suas normas na legislação mosaica, mostra a administração da justiça em Israel. O termo juízes em hebraico, shopet, juiz, árbitro, conselheiro jurídico, governante, Deuteronômio 19, 17, é a Elohim, literalmente Deus, na passagem paralela, como está em Êxodo 22, 8 e 9. A tradução literal seria perante Deus, como aparece na Septuaginta e na Vulgata Latina. Este uso é padrão para o verdadeiro Deus no Antigo Testamento e não deve ser traduzido como deuses, por causa do artigo. O emprego de juízes aqui é legítimo, ninguém questiona essa tradução. As versões rabínicas empregam perante a corte. Os juízes representavam o Deus de Israel nos julgamentos. Então, qual o contexto aqui? Como que seria aplicada essa lei? Como seria julgada? Então, aqui diz que deveria ser levado então essas causas, aí perante os juízes. A palavra aqui é juízes mesmo, aqueles que vão julgar as causas. Então, às vezes nós olhamos hoje o juiz, aí tem os promotores, os advogados e tudo. Nós temos o nosso sistema de justiça. E lá em Israel tinha os juízes que não eram pessoas como nós temos hoje, assim, que vão estudar vários anos, se formar dentro daquela área ali. Às vezes um juiz poderia ser aí um chefe de família, alguém que se destacava na sociedade, alguém que tinha assim um maior conhecimento da palavra de Deus. Então podia ser um líder de uma tribo, poderia ser um sacerdote. Então aí os juízes de Israel é que julgariam as causas. Então não é como hoje nós temos um juiz ali específico para julgar uma determinada causa. Mas lá se usava o quê? Juízes. Sempre se usava vários juízes que julgariam a causa, porque se chegaria a um veredito melhor. Vários juízes julgando aquela causa. Agora, se não houvessem vários, é claro, então só se houvesse um só, então tinha que aquele julgar. Em todas as cidades tinham seus juízes e na maioria então das cidades existiam vários juízes que julgavam as causas na porta da cidade. E como Israel era uma teocracia, o governo de Deus, então geralmente esses juízes eram pessoas que se destacavam na sociedade
por terem um conhecimento de Deus. Então, no Antigo Testamento, você pega ali o livro de Juízes, por exemplo, você vai ver pessoas que libertaram Israel da escravidão, que foram juízes, que julgaram as causas de Israel. Veja só. E eram juízes. Sansão foi um juiz, ele julgava as causas do povo. E ele foi usado para libertar o povo da escravidão. Então você pode olhar ali no livro de Juízes, você vai ver vários juízes. E esses juízes não eram pessoas que se formaram para ser juízes, não eram levitas, não eram sacerdotes, mas eram juízes. Então não fique pensando que o juiz era apenas ali um sacerdote, tá? Então os juízes de Israel eram pessoas que Deus escolhia, colocava para defender o povo e eles julgavam as causas do povo. Aí a lição fala sobre Septuaginta e fala sobre Vulgata Latina, que essas duas traduções do original falam e empregam o nome juiz. A parte 2 aí, o processo. Então, tópico 1, responder em juízo. Tópico 2, falso testemunho. Tópico 3, o próximo. Tópico 1, então, responder em juízo. O mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que está em Êxodo 20:16, Deuteronômio 5:20, reflete o aspecto legal e isso é conhecido pelos termos usados e por sua regulamentação na lei. O verbo dizer, aná em hebraico, responder, abrange amplo significado. É usado para indicar o ato de declarar solenemente, Gênesis 41:16, Deuteronômio 27:14, de testemunhar a favor, Gênesis 30:33, ou contra, segundo o livro de Samuel 1:16. A resposta aqui diz respeito aos interrogatórios na corte. Essa característica forense aparece na legislação sobre o tema, Êxodo 23:2, Deuteronômio 19:16-19. Então aqui processo quer dizer o quê? Alguma coisa que vai ser feita, organizada por juízes que vão julgar determinada coisa, determinada demanda. Então houve uma demanda entre duas pessoas, então vai haver um julgamento para ver quem tem razão. Muitas vezes esses julgamentos poderiam acabar em morte, no juízo sobre aquele que estiver errado. Então era preciso fazer o quê? Um processo, recolher o quê? As provas, né? Aí testemunhas a favor, testemunhas contra, assim como é feito hoje um julgamento. Então se reúne e faz um processo. Então existem ali as acusações, né, contra alguém, e existe alguém que está acusando, e existe alguém que está se defendendo. Então vai se fazer o processo, vai se escrever, anotar e vai se estudar sobre isso, ver quem tem razão. E vai, para chegar à solução de quem é que está certo, tem que haver um julgamento. Então aí que entra esse dirás falso testemunho. Então o que você vai dizer? Você vai dizer verdade ou vai dizer mentira? Você vai defender ou vai acusar? Então tudo isso era feito aí nesse processo. Falso testemunho. Então o termo hebraico ed, testemunho, emet sabe, literalmente testemunho vão, Deuteronômio 5:20, ou edzaker, falso testemunho, Êxodo 20:16, diz respeito a uma mentira, a uma declaração conscientemente falsificada. O termo hebraico aí, chave, vão, inutilmente, à toa, né? Veja a lição 5 lá que nós falamos sobre isso, indica algo sem valor, irreal no aspecto material e moral. Aqui se trata de alguém que fala em vão, sem fundamento, que faz acusação sem validade e sem consistência, portanto falso. A tradução de Deuteronômio 5:20 na Septuaginta acrescenta com testemunho falso. Assim, não testemunharás falsamente contra o teu próximo com testemunho falso. Então esse testemunho falso é alguém ter certeza que o outro é inocente e ele vai acusá-lo de não ser inocente, de ter feito algo errado. Assim como fizeram com Jesus, fizeram com Estevão. Então o testemunho falso vai acusar aquele que não pode ser acusado, porque ele não fez isso. E o testemunho falso, às vezes, também vai defender alguém que realmente fez alguma coisa errada. Então tem esses dois lados, que às vezes a pessoa vai lá, tem certeza que a pessoa fez uma coisa errada,
mas ele vai lá para defender essa pessoa e dizer que ela não fez.